E uma coisa interessante, Carol, que eu posso respeitar mesmo sem concordar. Isso que eu ia perguntar. Entendeu? Porque a sua opinião, ela é baseada Isso. nas suas histórias, na sua experiência e na sua trajetória. Aquilo que você adquiriu de conhecimento vai ajudar você a formar uma opinião a respeito de determinado assunto. Eu tenho uma história diferente. Eu tenho uma trajetória diferente. E isso pode ter me levado a formar uma opinião diferenciada da sua. Agora, o fato da minha opinião ser diferente da sua não significa que a sua esteja errada ou que a minha esteja... em algo pessoal também, né? Exatamente. Então, uma das coisas, e a gente viu agora há pouco, a respeito do trabalho de evangelismo, e uma das coisas que a gente percebe nesse processo de evangelismo é exatamente o não respeitar aquele a quem nós pregamos. Isso, importante. Então, é interessante a gente entender que a falta de respeito para com a pessoa, para com a opinião dela, para com a história de vida dela, para a própria crença dela, isso acaba sendo uma barreira para o processo de evangelismo. Só uma colocação aqui, saber ouvir a pessoa também, né? Sim. Nessa questão de evangelismo, é saber ouvir a pessoa. Não pode continuar, só queria colocar isso porque... Né, é uma coisa muito interessante quando a gente está num processo de evangelização, principalmente essa evangelização pessoal, entender e usar aquilo que a pessoa está trazendo para nós da sua própria história. E dentro da sua própria história, a gente fazer uma conexão com a palavra. Se eu chego falando para ela que ela vai, né, que ela está errada já de imediato, e ela sempre viveu a vida inteira daquele jeito, vai ser muito difícil ela convencer de que ela quer uma mudança. Eu vivi assim a vida inteira, agora chega você aí de qualquer jeito e fala que eu estou errado. Então, essa é uma questão muito interessante e que a gente precisa observar muito nessa questão do respeito. Eu preciso respeitar a opinião do outro, né? Hoje nós temos num contexto onde todos têm direito à opinião. Isso. Né? Todos têm direito à expressão. E se eu trabalho de uma maneira que eu vou inibir isso, eu vou manter uma comunicação unilateral. E aí ela deixa de ser comunicação. Até porque o silêncio do outro não quer dizer que ele está concordando, às vezes ele está se calando para evitar uma discussão. E você às vezes fala assim, fiz a pessoa calar. Ela aceitou. Não. Às vezes ela desligou lá o plugzinho dela e tipo, você está falando. Isso não está surtindo mudança nenhuma na vida dela. Exatamente. Eu falo até o próprio evangelismo. Deus tem que te inspirar para você falar as coisas certas do jeito certo, porque Jesus nunca ofendeu ninguém. Na hora certa, não. Né? Então, ele poderia fazer o que ele quisesse. A forma de pregar, ele era Deus e tudo. Mas ele nunca ofendeu as pessoas, ele nunca desrespeitou as pessoas. Quando eu leio o Sermão do Monte, assim, eu fico imaginando aquelas pessoas assentadas, ouvindo Jesus pregar sobre as bem-aventuranças. Então, fala assim, como que aquilo soava no ouvido das pessoas e como que Jesus respeitava as pessoas. Isso, não individualidade. E hoje ele está em nós, não é? Cristo está em nós, através do Espírito Santo. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos também que respeitar as pessoas, porque eu chego numa pessoa, ela não sabe de nada, não entende nada, eu tenho que respeitar aquela pessoa. E quem convence é o Espírito Santo, né? Ou se eu muito falar também não, né? Porque tem hora que até atrapalha. Até atrapalha. Oh, meu Deus do céu. O testemunho, tem hora, ele ajuda, né? A forma da gente agir, até a abordagem, eu sempre falo assim, a abordagem, ela é muito importante. Sabe, eu trabalhei com vendas e numa época eu fui quase assim gerente e uma das coisas que eu aprendi no curso é sobre abordagem, é o primeiro contato. E eu trouxe isso para mim. Ou ela abre porta ou ela fecha a porta. Ou ela né, fecha pastor? a porta. É o primeiro contato ali é que você vai ver até um sorriso que você der, um abraço, você entendeu?
vai ser uma abordagem que você vai trazer a pessoa para Cristo e não empurrar ela para fora. E respeitar aquela pessoa como ela é, da forma que ela está, do jeito que ela chega, entendeu? E procurar entender aquelas pessoas. É o que nós fazemos em cura interior. Porque a pessoa chega bombardeada, ela chega arriada. E nós fazemos o quê? Nós vamos entender aquela pessoa para depois começar a mexer na ferida. Primeiro nós vamos entender, mostrar ela que tem jeito, que vai conseguir, que vai chegar lá. Aí sim, aí é respeitar a pessoa. Não é bombardear a pessoa. E tem muita gente aí pegando pesado e julgando as pessoas para fora da igreja, né? Em vez de trazer... Um evangelho de lei, não de graça, né? Não de graça, né? E farisaísmo não leva ninguém à igreja, não, né? Não leva, não. Uma coisa muito interessante nesse contexto, principalmente nesse contexto nosso da clínica, é a questão do respeito, no sentido de uma aceitação e valorização da pessoa como ela chega. Porque isso tem sido o grande diferencial no processo de aconselhamento. É preciso que haja uma interação entre a pessoa que é aconselhada e o aconselhador. E o princípio desse relacionamento se estabelece na maneira como a pessoa ela é acolhida. Então, independente de qual seja a ferida, independente de qual seja o trauma, independente de qual seja a situação, quem está chegando é uma pessoa que procurou ajuda. É uma pessoa que Deus valorizou e que Jesus morreu por ela. Então, há determinadas situações que a gente, mesmo tendo dificuldade com o comportamento, a gente não pode deixar que essa nossa dificuldade com aquele tipo de comportamento venha interferir no acolhimento daquela pessoa. Então, é aquele negócio, né? Venha como você está. Isso. Porque como você está, você foi amado. Jesus nos amou ainda quando éramos pecadores, assim diz a palavra do Senhor. Então, quando éramos pecadores, o Senhor nos amou. Então, Ele não nos amou depois de perdoados, Ele nos amou e por isso Ele nos perdoou. Então, esse respeito para com a pessoa, devolvendo a ela a dignidade, dando a ela uma oportunidade, um acolhimento. Isso é extremamente importante no processo de cura, porque a partir desse primeiro contato e desse relacionamento, e como eu vou lidar com essa pessoa, apesar das situações que ela viveu, é que vão estabelecer um tempo favorável de cura. É verdade. Eu gosto muito de pensar, Carol, na pessoa do apóstolo Paulo, quando ele diz lá na carta aos Coríntios que ele tinha um espinho na carne e que apesar de todas as experiências espirituais que ele teve, o Senhor não tirou o espinho da carne dele. Aquilo ali foi mais do que graça na vida de Paulo. Aquilo ali foi misericórdia de Deus na vida do Paulo. Porque Paulo, ele manteve sempre a consciência de que ele era humano. E quando eu mantenho uma consciência de que eu sou humano, significa que todos aqueles que vêm até mim são humanos como eu. E isso possibilitou Paulo a dizer que Jesus morreu por todos os pecadores, entre os quais eu sou o principal. Então, ele manteve, sabe, a humanidade dele. Então, apesar de ter tido a revelação, o nível de revelação que ele teve, ele sabia que ele tinha dificuldades e o fato dele manter a sua humanidade possibilitava respeitar a humanidade dos outros. Então, muitas vezes, nós precisamos disso, ver para nós mesmos quem nós realmente somos, quem Deus é. Eu estou muito longe de Deus. A distância que me separa da divindade de Deus, da santidade de Deus, é um abismo que eu só posso transpor através da cruz. Então, isso não me faz melhor do que ninguém. A única diferença é que eu entendi que esse é o caminho. Mas o resto sou igual a qualquer um outro. Então, partindo desse conhecimento,
eu começo a levar o outro em consideração, olhando as minhas próprias dificuldades. E eu creio que Paulo teve isso, sabe? Paulo viveu uma vida pensando nisso. Uma colocação aqui, mas antes de eu colocar, eu gostaria de falar sobre o fim de semana agora, que nós vamos ter o nosso seminário, que é dia 25, 26, 27. Você que está aí, você pode fazer a sua inscrição, o telefone está aí na tela. Então você ligue para nós, tem vaga lá ainda para você ir, vai ser lá no Greenpeace, tá? Nós vamos sexta-feira e voltamos domingo, de 2 horas em diante. Você precisa, é um seminário para te abençoar, para te restaurar. Então, faça a sua inscrição lá, não perca esta oportunidade. Né? Se você não puder ir, né, pague alguém, ajude alguém. Isso, abençoe, né? Abençoe alguém. É uma forma de você evangelizar, né? É uma forma de você amar, né? Pague para uma pessoa, abençoe essa pessoa, mande ela para o seminário e depois você vai ver a bênção que essa pessoa vai ficar aí na sua vida e no seu lar. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é sobre a questão do respeito na família. Sabe, muitas vezes a pessoa ela tem uma postura dentro da igreja e outra dentro de casa. E essa falta de máscaras, respeito, né? Máscaras, entendeu? E essas máscaras aí, elas têm que cair. Porque, né, a pessoa não respeita, grita dentro de casa, grita com a esposa. Outra coisa, fala mal. Você entendeu? A gente conta pessoas falando mal da esposa, a esposa falando mal do marido, o filho falando mal dos pais. Entendeu? Então você chega na igreja assim, a pessoa chega, como se diz, desce a lenha no outro, fala mal do outro. Isso é uma falta de respeito, você tem que respeitar. Deus não agrada disso. Resolva seu problema dentro de casa, resolva o problema seu com sua esposa, com o esposo, resolva com os filhos. Não exponha, né? Não exponha. Roupa suja se lava em casa.